Pessoal, aqui é o professor Frank, sou professor de História. Então, nós vamos trabalhar o período Brasil Imperial. Então, o Brasil Império é compreendido pelo período que o Brasil foi governado por dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, nós precisamos pegar um pouco na linha histórica do Brasil. De 1500 a 1822, o Brasil não era independente, o Brasil era colônia. O Brasil era colônia de Portugal. Só que no ano de 1808, a família real desembarca no Brasil. Então a família real fica de 1808 a 1815 no Brasil. Por que a família real veio para o Brasil? Porque, na verdade, Napoleão Bonaparte queria dominar todo o comércio da Europa. E como Portugal devia muito dinheiro para os ingleses, os portugueses tinham que fugir para o Brasil, pois, caso não fugissem, Napoleão poderia tomar o governo português. Foi o caso que aconteceu quando Napoleão chegou em Portugal, a família real já estava por aqui. No ano de 1822, o Brasil se torna um país independente, uma nação independente. Só que quando o Brasil se torna independente, em 1822, não existiam pessoas capazes de governar o nosso Brasil. Ou seja, aqui não tinha escolas, não tinha universidades, não tinha nada que tornasse as pessoas cultas. Aqui nós tínhamos pessoas sem nenhuma formação, nativos, indígenas, escravos, né? E as pessoas que vieram para compor a sociedade brasileira eram pessoas marginalizadas na Europa. Então, a independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política, né? No mês de dezembro de 22, Dom Pedro I foi proclamado imperador do Brasil. Então, Dom Pedro I vai, mesmo sendo independente, o Brasil vai pedir aos portugueses que Dom Pedro fique para governar o Brasil. Esse dia é conhecido como Dia do Fico. Então, Dom Pedro I iria embora com toda a família real, como fez toda a família real, mas os próprios brasileiros pediram para que Dom Pedro I governasse o Brasil aqui e não fosse embora. Então, ocorreu a consolidação da independência. Mesmo o Brasil independente, Portugal não aceitava a independência. Foi só em 1825 que Portugal exigiu do Brasil 2 milhões de libras esterlinas. Nesse ano nasceu a dívida externa do Brasil. Em 1825, o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para Portugal e foi um empréstimo feito com a Inglaterra. Assim, Portugal aceitou a independência do Brasil. O povo nem sequer acompanhou o processo de independência do Brasil. As camadas populares não participaram desse processo de independência, né? O Brasil se manteve um país de escravidão e de grandes índices de miséria por todo o país, né? Então, Dom Pedro I governou o Brasil como imperador entre 1822 a 1831. Dom Pedro I deixou o comando do Brasil, ou seja, abdicou. Dom Pedro I, segundo relatos da história, não gostava muito do Brasil, já estava acostumado com os luxos da Europa e, além de tudo, vale ressaltar que Dom Pedro I não era um bom administrador. Vocês assistiram há poucos dias, né? Uma novela que contava toda a história de Dom Pedro I e da nossa imperatriz, né? O imperador e a nossa imperatriz, Leopoldina, e nota-se, né, como que era o governo de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I fica de 22, ano da independência, até 1831, quando ele abandona o governo do Brasil e deixa seu filho Dom Pedro I com apenas 6 anos para ser o imperador do Brasil. Existe uma célebre frase que fala o seguinte, que Dom Pedro I falou o seguinte: se é para deixar esta terra, que seja para ti, Pedro,
Então ele deixa Dom Pedro II com 6 anos no Brasil e nomeia, né, 3 regentes que governarão o Brasil até Dom Pedro II atingir a maioridade. Vale ressaltar que Dom Pedro II ele mesmo modificou as leis para atingir a sua maioridade com apenas 14 anos. Então, durante o período, ocorreram de 37 até 1940, aconteceram várias revoltas regionais, entre elas vale destacar a cabanagem na região amazônica, a balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, né? Os malês também na Bahia, uma revolta de escravos na Bahia, e a revolta farroupilha que aconteceu no Rio Grande do Sul. Todas essas revoltas elas tinham como objetivo lutar por um Brasil mais igualitário, porque na verdade as pessoas pagavam impostos à coroa, ao rei, né? Não é nem coroa, ao rei, e na verdade não existia nenhum tipo de benefício. O Brasil muito grande não conseguia receber nenhum tipo de assistência política naquele período, né? Aqui, em 1824, vai ser criada a primeira Constituição brasileira, criando os cargos de deputado, de prefeito e de juiz. Mas o que vai marcar a primeira Constituição brasileira é o poder moderador. O poder moderador dava plenos poderes ao Dom Pedro I, ou seja, Dom Pedro I podia mandar em todo mundo, ninguém fiscalizava ele, ele era o imperador do Brasil, ele mandava em tudo. Então, dentro da lei, ele quando cria esse poder moderador, concede a ele todos os direitos, ele manda em todo mundo, é a palavra correta a se falar, né? Então, também nessa Constituição vai ser estabelecido o voto. Quem que poderia votar? Todo mundo votava? É como vota hoje? Não, mulher não votava, pobre não votava, negro não votava, só votava, né, naquele período, os grandes proprietários de terra se fosse homem e tivesse maior que 25 anos. Né? Para ser candidato, era necessário comprovar a renda de 400 mil réis por ano, e para deputado federal tinha que ter uma renda de 800 mil réis por ano. Outra questão que vale ressaltar é porque que Dom Pedro I não conseguiu desenvolver um bom governo, um bom reinado. Então existiram vários conflitos internos, né? E representantes de várias províncias, como é o caso do Maranhão, né? Se mobilizaram, né? Maranhão, Pernambuco, se mobilizaram pedindo a independência de suas províncias. Né? Então, por exemplo, o Maranhão queria sua independência, o Pernambuco queria sua independência, e isso, né, promoveu vários conflitos, que é claro, a coroa portuguesa, Portugal não aceitou de forma alguma. Né? A Guerra da Cisplatina aconteceu em 1825, foi uma guerra em que o Brasil declarou guerra à Argentina e o Brasil perdeu essa guerra. Essa guerra foi no ano de 1825 e o Brasil perdeu o território do Uruguai. O território do Uruguai era nosso, pertencia ao nosso Brasil, e quando o Brasil declara guerra à Argentina naquele ano, o Brasil perde a região do Uruguai. Essa guerra gerou conflitos, né? Porque na verdade muitas pessoas morreram e causou uma enorme crise econômica no Brasil, crise econômica e crise política. Né? Então, de certa forma, Dom Pedro I não era um bom administrador. Da crise à decadência. Né? Então, no decorrer do primeiro reinado, Dom Pedro começou a desagradar as elites brasileiras, criou uma constituição que iria atender a seus próprios interesses, né? Então ele era apenas um autoritário, ele era rei, ele era uma espécie de um deus, onde ninguém mandava nele, ele era supremo. Né? Além disso, né, vários conflitos como a Confederação do Equador e a Guerra das Cisplatinas aumentaram ainda mais esses conflitos.
Em 1831, vai ocorrer a abdicação do cargo de Dom Pedro I. Ele retorna para Portugal e, como disse, deixa seu filho Dom Pedro II com apenas 5 anos para governar o Brasil, né? Então, de 1831 a 1840 é um período chamado de regência, né? Então, a regência é um período, né, foi regido por figuras políticas em nome do imperador, até a maioridade deste, né, que foi no ano de 1840. A princípio, os regentes eram 3, passando a existir um único regente a partir de 1834. Aqui foram os principais conflitos existentes em 1837, né, de 1837 até 1840. Então, como eu disse para vocês, cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, sabinada e malês na Bahia e farroupilha no Rio Grande do Sul, né? Todos os conflitos que pediam maior independência e maior administração política, né? Então, Dom Pedro II dá o golpe da maioridade, né? Então ele só poderia governar o Brasil quando completasse 18 anos, né? Foi fundado então o Clube da Maioridade, que anunciou a campanha de maioridade. Um movimento que defendia a ideia de Dom Pedro, mesmo com 15 anos, estava preparado para governar o Brasil. Então Dom Pedro II ele vai governar o Brasil a partir de 1840 e ele vai governar o Brasil de 1840 até 1889. Dom Pedro II foi bem mais visto que o seu pai, Dom Pedro I. Durante seu reinado aconteceram importantes transformações, como por exemplo a libertação, a Lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz proibia, né, o tráfico negreiro e libertava pessoas que tinham acima de 60 anos. E a partir daquela data, as crianças filhas de escravos já não seriam mais escravas, né? Mas no segundo reinado de Dom Pedro II também, no ano de 1850, aconteceu uma lei que essa lei ela tem influências até os dias de hoje. Foi a chamada Lei de Terras. Em 1850, a lei passou a estabelecer que só poderia ter terra no Brasil através da compra e venda. Esse processo de compra e venda não permitia que escravos livres pudessem possuir terras no Brasil. E vale ressaltar que em 1888 ocorre a libertação dos escravos, né? Então, o Brasil foi um dos últimos países a libertar a escravidão e Dom Pedro II vai ser expulso do Brasil em 1889, quando as elites brasileiras vão se organizar politicamente e vão fazer com que Dom Pedro II retorne para Portugal. Hoje vocês viram na aula que a gente aprofundou um pouco sobre Dom Pedro I. Na aula que vem a gente aprofunda mais sobre Dom Pedro II. Um forte abraço a todos vocês. Valeu!